Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e no programa de hoje falaremos do comunicado importante feito por Luiz Henrique Alves Moreira, onde ele anunciou casa nova, planilha nova e companheiros de treinos novos para 2026. E eu quero dar a minha opinião sobre todas essas mudanças. Falaremos também de Guilherme Malheiros, que postou um vídeo importante no seu canal do YouTube, onde ele justificou todos os pontos que atrapalharam a sua performance no Rogue Invitational, e aqui tem várias informações importantes e eu fiz um compilado dos melhores momentos desse vídeo para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo do programa de hoje, me acompanhem até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do importante comunicado feito por Luiz Henrique Alves Moreira nas suas redes sociais. Eu vou colocar ele aqui ao lado, porém eu tirei o som para não dar um copyright e cortar o meu vídeo aqui do YouTube. Nesse comunicado ele anunciou que a planilha que vai compor o seu treinamento para 2026 é a planilha da Mayhem. Ele já havia feito um comunicado anterior avisando que ele não fazia mais parte da Fictin Factory, que é a planilha do Ginozomo, que foi o seu treinador que o levou ao CrossFit Games na categoria individual. Depois desse anúncio feito por ele no seu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ver o vídeo com o som completo ali que ele colocou, ele fez uma live com o Fábio Broco, aonde ele justificou a sua escolha. Ele disse que foi uma escolha que ele fez em conjunto com a sua esposa para que ele fosse para os Estados Unidos em 2026 para aprender, para pegar um know-how importante. Disse que Guilherme Malheiros abriu várias portas para ele e disse que ele vai ainda este ano para os Estados Unidos. Logo após o Natal, ele viaja, a esposa dele vai ficar um mês com ele lá para essa ambientação. E posteriormente a isso, ele vai ser o companheiro de treino de Guilherme Malheiros na temporada de 2026. Aqui nós temos vários pontos importantes para uma análise. Sempre que você faz uma escolha, você abre mão de várias outras. O que eu acho que Luiz Henrique Alves Moreira perde com essa escolha que ele fez? Primeiro, a companhia de Ginozomo, que para mim é um dos melhores treinadores do Brasil, e ele é um paizão do atleta, então casou muito essa parceria, deu super certo. Ele também perde a companhia da família no começo da temporada. Ele é um atleta que engaja muito essa questão familiar, ele gosta muito, é um cara muito religioso, assim como eu, então eu sei que isso vai pesar para ele. Pontos positivos dessa escolha: vai treinar com os melhores atletas do mundo, então ele vai ter aquela vivência de treinar com atletas do CrossFit Games. Lembrando, na Mayhem treina Guilherme Malheiros, Roman Kurnikrov, Austin Hatfield e vários outros grandes nomes do CrossFit mundial. Ele também ganha muito com acesso a novos patrocinadores, ganhar em dólar e ter uma vivência com a língua inglesa. O Guilherme Malheiros evoluiu muito, principalmente nessa parte do inglês, da pronúncia. Então o Luiz Henrique Alves Moreira vai ter toda essa experiência. E aqui nós temos um ponto que é um facilitador, que é a abertura de portas feito por Guilherme Malheiros. Quando você chega num país tendo o apoio de outro brasileiro que vive o mesmo sonho que você, várias oportunidades aparecem e a sua vida fica bem mais fácil. E o resultado a gente só vai saber lá em 2026. Se ele conseguiu ter uma melhoria de performance, se os pontos fracos do atleta foram melhores lapidados e ele conseguiu uma evolução, se essa convivência com atletas nível game vai mudar um pouco a postura dele ali no CrossFit Games e ser um pouquinho mais agressivo, principalmente em provas que ele tem uma vantagem que a gente já conhece, aquelas provas de força, de ginástico. Ele é um atleta mais baixo, então ele tem uma explosão muito boa. E a gente só vai ter uma ideia do ganho ali como pessoa, isso a um longo prazo. Guilherme Malheiros fez uma escolha, foi para os Estados Unidos, ela não se reverteu tanto em resultado dentro da arena, mas a gente sabe que ele ganhou muito com isso, ele é um dos atletas mais queridos lá, e a gente torce para que o Henrique siga pelo mesmo caminho do atleta, e se puder chegar ali no pódio do CrossFit Games seria algo fantástico. E só outro ponto, várias pessoas dizem, essa escolha é errada, o Guilherme Malheiros ele já foi para lá e a performance dele não melhorou tanto, era melhor quando ele treinava da BSB, mas a gente tem outra comparação que deu certo, que foi quando o Bruno Marins foi para os Emirados Árabes. O Kalian estava lá, ele já havia se classificado para o CrossFit Games, o Bruno Marins chegou e eles fizeram uma collab interessante e os dois atletas foram para o CrossFit Games no ano seguinte. Então a gente tem exemplos positivos, exemplos que algumas pessoas avaliam como negativo, mas na minha opinião tem vários outros pontos que foram positivos, no caso do Guilherme Malheiros. Então a gente só vai saber disso no decorrer da temporada do ano que vem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que o Luiz Henrique Alves Moreira
brasileira fez uma escolha certa em saindo do Brasil, saindo de uma programação brasileira e indo para os Estados Unidos, fazer a maior programação do mundo ali da MyRim e treinar com os atletas nível CrossFit Games, que é o nível que ele já está. E antes de avançarmos para o próximo assunto do programa de hoje, Luiz Henrique Alves Moreira ainda compete no Brasil este ano. Ele vai participar do BFO, que é o Brazilian Fitness Open, que vai ser um evento sensacional, contando apenas com atletas convidados, mais de 250 mil reais em prêmios, e vai ser a oportunidade de acompanhar ele competindo com os maiores nomes do Brasil, para a gente já ter uma base de como será ele competindo com esses atletas no Copa Sul do ano que vem. Não esqueça, esta é a última semana para você que quer participar do Brazilian Fitness Open em todas as categorias. Lembrando, a gente tem um campeonato só de LPO, um campeonato de Hyrox dentro desse evento, então tem várias atividades que você pode fazer. E se você não puder viajar para Brasília, com certeza a gente vai fazer uma transmissão, eu estarei lá, então pelo menos uma live no meu celular eu garanto para vocês, beleza? E quem puder seguir a página do Brazilian Fitness Open aqui embaixo, se puder botar um emoji de girafinha ali no post em que eu estou anunciado como uma mídia oficial, eu vou ficar extremamente grato. E agora vamos falar de Guilherme Malheiros, que postou um vídeo no seu canal do YouTube explicando ponto a ponto o que aconteceu no Rogue Invitational. Lembrando, a performance do atleta foi um pouco abaixo do esperado, principalmente em provas que tinham valências em que ele sempre dominou dentro da arena. E nesse vídeo ele explicou várias coisas, o vídeo tem quase 30 minutos e eu cortei alguns trechos de pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Alguns eu concordo com ele, outros não, mas eu gostaria que vocês prestassem bem a atenção, porque é muito importante esse feedback do atleta, e eu vi uma postura no Guilherme Malheiros dessa vez que me animou demais, e eu tô com grandes expectativas para a temporada de 2026 do atleta. E o primeiro trecho que eu separei para vocês é esse aqui ao lado, onde Guilherme Malheiros fala da programação das provas. Prova do back squat com dumbbell snatch com sandbag clean. Essas duas provas do primeiro dia, essas duas últimas provas do primeiro dia, elas foram o mesmo treino, né? Foram o mesmo estímulo. A gente fez o log tirando do chão, a gente fez o yoke com a barra, com peso nas costas, e a gente fez deadlift na power stair. Logo depois, a gente fez de novo peso nas costas, tirar do chão para cima da cabeça e deadlift fazendo outro movimento de tirar do chão com sandbag. Particularmente a galera ficou bem tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Que programação é essa? Mas era o que tinha que fazer e fizemos. Eu comecei a travar toda a minha musculatura de posterior. Eu tava, por causa do primeiro watch também, eu tava dando quase cãibra assim na posterior. Então acabei perdendo toda a força para levantar os pesos ali nessa prova. Sou eu, tá? Quem ganhou a prova provavelmente não reclamou sobre isso. Mas eu tô reclamando, dane-se. Muito bom esse final. Aqui eu tenho vários pontos a se considerar. O primeiro deles é que eu não concordo um pouco com o Guilherme Malheiros quando ele diz que as primeiras provas foram iguais. Todas elas usaram um elemento de strong, mas cobraram valências diferentes. Mas o ponto que eu concordo com ele é que a programação foi muito dura. Todos os atletas praticamente que deram entrevista, Colton Murters, que até venceu a prova mais pesada do evento, disse que a programação foi excessiva. Vários elementos de strongman com pesos altíssimos destruíram todos os atletas. O programador era o Josh Bridges, ele até foi questionado depois no podcast The New Odds se ele não pegou muito pesado na programação, e ele disse que ele ficou até pouco preocupado com os atletas, mas que ele queria tirar o melhor dos atletas dentro daqueles elementos que a Rogue disponibilizou. A Kate, que é a dona da Rogue, sempre deixa claro que o Rogue Invitational não é o campeonato para encontrar o atleta mais apto, mas é o campeonato que pretende entregar um show para a torcida, usar elementos diferentes e mostrar todo o potencial, principalmente da Rogue, que é produzir grandes equipamentos. E sim, a gente pode correlacionar a performance do Guilherme Malheiros nesse final de semana inteiro de competição com essas provas duríssimas, principalmente nos 2 primeiros dias. Com certeza ali teve um desgaste absurdo que comprometeu o restante da competição. E agora no segundo trecho eu gostaria de colocar o momento que ele comenta da sua lesão, tudo o que aconteceu e o que ele sentiu, e aqui eu tenho ponderações importantes. Eu tava indo com o Hopper, então quando eu tava indo, eu fui alcançar pra pegar ele, que era desnecessário, que a gente já tava muito rápido. Estiquei o braço direito, o braço ruim, que tava com o deslocado, estiquei pra bater no botão, deslocou violentamente, porque eu bati rápido e estiquei muito rápido. Então, é como se a cápsula, o meu ombro saísse da cápsula e, tipo assim, balançasse lá dentro, tá ligado? Então isso afeta todas as estruturas lá dentro e fica muito dolorido. E na hora doeu muito, tipo assim, eu só fechei o olho e fiquei segurando assim um tempão e os caras e os médicos falando comigo. E eu, tipo assim, só sentindo muita dor, preocupado com a Lu também, meus pais. Eu, caraca, tipo assim, aí
muito dolorido. Aí eles perguntando se eu ia sair, eu falei, pô, mas nem ferrando, filho, posso sair sem braço, mas eu vou terminar. Mas aí fui lá pro médico, fiquei ali fazendo alguma coisa, eles botaram gelo e tal, não sei o que, eu falei, não, vou voltar. Voltei, só que quando eu voltei, eu, tipo, dei uma quebrada assim, tá ligado? No flow. Então eu consegui fazer o primeiro pulo, no segundo pulo eu fui um pouquinho mais lento, e aí eu cheguei no sled já um pouco mais depois, fui puxando, botei a bag, mas aí eu bati e tipo assim, eu vi que tinha sido lento, acho que uns 3 caras já me bateram naquela bateria. Eu fiquei bem triste aí porque eu peguei 8º, era uma prova que eu poderia ganhar, mas foi uma prova que favoreceu os grandões ali que tinham um braço longo. Então tá aí, Guilherme Malheiros justificou a sua lesão. Lembrando, ele teve a primeira lesão neste ombro, foi lá no Red Bull Ranch e também foi tocando o botão. Também foi finalizando a prova. Quando ele pulou, ele se lesionou lá no ombro e ele vem sentindo essa lesão, ele tentou um fortalecimento, é uma lesão chata mesmo de você tratar. E ele colocou ali um ponto que eu achei importantíssimo, que ele foi atendido pelos médicos, ele já sabia que essa lesão vinha acontecendo durante os treinos, ele sentiu no Torian Pro, então ele sabia que era algo momentâneo ali. E ele falou, não, eu quero voltar, eu quero competir. É essa raça, essa gana que nós gostamos de ver no Guilherme Malheiros. Ele 100% pronto pro desafio, ele é um cara muito forte no CrossFit. Com certeza essa prova seria uma das provas que ele ganharia no evento. Ele é muito forte, puxa o trenó com muita velocidade e o sandbag para ele no final tava facílimo. E no próximo corte, Guilherme Malheiros fala um ponto importante, que foi a distância entre as provas, o tempo das provas. Isso atrapalha a performance. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que ele justificou, qual era o tempo que ele tinha entre uma prova e outra. Acho que foi 40 minutos até o aquecimento e da segunda prova para a terceira prova foi 30 minutos de diferença. Então foi uma prova atrás da outra. Então você pode até ver que os caras também, tipo assim, tava uma galera meio que se arrastando meio acabada. Eu tava mais, né, no caso. É muito bom esse final, cara. Todo mundo tava ali se arrastando e eu tava a mais. Eu gostei muito do Guilherme Malheiros tratar com leveza. Lembrando, ele gravou esse vídeo logo após o Rogue, ele tá ali na viagem ainda. Então ele tava bem desgastado, mas tava com humor, tava dizendo, pessoal, eu sofri mais que os outros. Depois do final ele vai explicar o que aconteceu na temporada dele inteira, que fez com que ele não chegasse tão bem preparado para esse evento. E agora vamos pro último corte do Guilherme Malheiros que eu separei para vocês, onde ele justifica tudo o que aconteceu na temporada, os altos e baixos que ele teve. Então prestem bem atenção que é uma fala importante. Gente, então a competição foi boa, overall. Sendo realista, teve muitos altos e baixos aí durante a minha preparação, durante o meu ano, tipo assim, várias competições juntas. Então, passei por várias paradas que não me permitiram conseguir treinar bem, tá ligado? Tipo, não consegui ter um período de treino bom e uma preparação. Então, cheguei aqui despreparado, né? Digamos assim, dá pra ver pelo resultado. E é isso, mas muito feliz de eu poder estar aqui, tá ligado? Tipo, de eu ser convidado pra vir pra cá e representar o Brasil de novo. Não da forma como deveria ser representado, mas da forma que deu. E eu sou muito feliz de poder fazer isso e de poder estar aqui e frequentar esses lugares e estar nesses lugares que nunca foram habitados por nenhum outro brasileiro ou latino-americano. Então, isso é uma honra para mim de estar representando, né, a América do Sul inteira e é uma pressão e às vezes eu, assim, fico bolado que eu não tô indo tão bem, mas perdão aí por isso. Feliz de estar aqui, de estar representando vocês. Sou muito grato de ter uma torcida tão grande e um carinho tão grande que os gringos ficam de cara quando eles veem o tamanho do nosso engajamento, da nossa paixão pelo esporte e como vocês me apoiam. Então, eles veem que, tipo assim, filho, se eles querem mídia, se eles querem aparecer, eles vão olhar pro Brasil, tá ligado? E eu acho que isso é, muito especial de poder viver isso. Então, só isso mesmo. Só gratidão. E agora eu tô... Perfeito o comentário que ele fez. Primeiro, foi homem maduro, assumiu a responsabilidade, pediu até desculpa pro público brasileiro, algo que eu não sei se necessariamente ele precisava fazer, mas pediu desculpa, eu achei que teve hombridade nisso. Colocou que é uma honra participar desses grandes eventos. Acho que Guilherme Malheiros está sim pronto para disputar entre esses atletas. Ele não tem um potencial no momento para ganhar essas competições, mas ele sempre quando ele vai, ele ganha uma prova, ele coloca o nome do Brasil num lugar especial. Ele tem muito esse engajamento lá fora, tá? Os atletas gostam muito dele e ele movimenta muito o cenário competitivo do CrossFit. Ele falou algo importante. Os americanos sabem o engajamento que o povo brasileiro tem no Guilherme Malheiros, o quanto apoia, o quanto o nome do Gui é importante lá fora. Então aqui eu gostaria particularmente de fazer um agradecimento a vocês que sempre estão curtindo, comentando os conteúdos meu do canal, o
Guilherme Malheiros, todos os atletas do Brasil. Por quê? Porque isso dá notoriedade para nós brasileiros. As pessoas lá fora sabem que se ela fizer um post do Guilherme Malheiros, vai encher de crocodilo. Então isso é muito legal. Vocês estão ajudando com que o CrossFit brasileiro seja respeitado no nível mundial. E agora eu vou pro último pedaço que eu separei, porque Guilherme Malheiros deu troco na sua mulher. Sim, ele deu o troco daquela zoada que ela deu nele lá no... que eu coloquei um programa aqui especial falando dessa zoada clássica. Vou deixar o vídeo aqui na descrição se você quiser ver. E Guilherme Malheiros deu o troco no final do vídeo dele. Competir sem a Lu aqui também foi bem triste, digamos assim. Foi bem diferente. A primeira vez que eu competi sem ela presente, sem ela me ajudando, sem ela ali, tipo, ali atrás comigo e tudo mais, e me apoiando. Isso fez bastante diferença. Boa, vou botar a culpa nela. Show. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, então a culpa é da Lu aí, que ela não veio, que ela tá grávida, que ela engravidou. Sozinha. Muito bom esse final. Guilherme Malheiros, ele sabe da importância que a Lu tem na vida dele e a gente sabe que esse suporte da família, principalmente quando as coisas não estão indo muito bem no campeonato, é extremamente importante. Gostei muito desse vídeo, vou colocar aqui na descrição, 26 minutos onde ele conta todos os detalhes de cada prova, de todos os momentos que ele passou lá. Não gostei um pouquinho da edição, porque ele colocou vários pontos da viagem no meio de uma fala do campeonato que pra mim não fez muito sentido, mas é conteúdo, é muito legal. Outro ponto importante, gostei da postura do Guilherme Malheiros assumindo a responsabilidade, dizendo que se sente grato por estar nessas grandes competições, e eu espero um 2026 fantástico para ele. Ele vai ter que saber lidar com um ponto, que é o desgaste dos campeonatos, porque provavelmente ele vai optar por fazer a temporada do WFP, então serão mais 3 eventos, mais o Wodapalooza, mais o Rogue Invitational, então ele vai ter que estar pronto para esse desafio. Tá? E a gente espera que no ano que vem, ele sendo pai, algumas coisas ali na carreira dele consigam ser encaixadas com a rotina de pai, e a gente está ansioso para ver nas redes sociais dele toda essa nova fase na sua carreira. Se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Odd News.